Jogo extremamente importante para as pretensões do Flamengo, que tem o Campeonato Brasileiro como prioridade número 1 na temporada 2025. E nós vamos falar aqui como é que foi essa preparação. Luiz Araújo, Bruno Henrique treinaram no campo, Danilo tem chance de voltar, a gente vai comentar essa situação. Tem também a lista de inscritos nas oitavas de final da Libertadores. Teve jogador que muita gente achava que fosse ser inscrito e acabou ficando fora da lista, a gente vai trazer que jogador é esse. E a imprensa russa informando a situação do CSKA com Matheus Gonçalves, dizendo que o jogador está próximo de ser vendido ao CSKA. Será que procede? Nós escutamos tanto a diretoria do Flamengo quanto o representante principal do atleta e a gente vai trazer essas informações. A Jovem Flá, a torcida organizada do Flamengo, já tem data para voltar ao Maracanã, hein? A gente vai trazer essa informação também no vídeo de agora. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com geral, porque aí geral vai ficar conhecendo o canal. Vamos lá, vamos para as informações. Antes eu vou trazer aqui uma declaração do Hulk falando sobre o Wallace Jan. Ele ontem na Zona Mista, lá no estádio, na Arena MRV, ele falou o seguinte sobre essa discussão com o Wallace Jan nos jogos entre Atlético Mineiro e Flamengo, foram 3 recentemente. E ele disse, na primeira discussão que a gente teve, no caso com o Wallace Jan, dentro do campo, falei para ele ficar tranquilo. Falei, calma, velho, porque ele estava xingando o Renzo, Saravia e o Coelho. Ele virou para mim, vai tomar naquele canto. Falei, calma, que boquinha podre. E ele falou, vai tomar naquele canto mesmo. Aí eu falei, cara, você é mal educado, disse o atacante do Galo na Zona Mista. Hulk, assim, com todo respeito, chato esse assunto. O que rola dentro de campo, não dá para você ficar externando também tudo fora das 4 linhas, na frente das câmeras. Porque muita gente se xinga e fica ali dentro. O Hulk também tá mimizento. Eu sou fãzaço do Hulk, tá? Falo para todo mundo, se eu pudesse, eu teria visto o Hulk com a camisa do Flamengo. Para mim, um baita jogador, respeito demais. Mas é mimizento ao extremo. Foi falar com o Felipe Luiz sobre o Wallace Jan, reclamou ontem na Zona Mista do Wallace Jan. Chato demais. É sinal que o garoto entrou na sua mente. Já falei sobre o fato dele ter batido a penalidade máxima, já falei sobre isso tudo, mas o Hulk tá chato, já deu. Ponto, acabou, fim de papo. O garoto, se ele está errado, ele vai aprender no futuro. Eu, no lugar dele, não teria essa postura, vou ser sincero, mas entendo personalidade, embora a gente não possa confundir personalidade com falta de concentração, e ele tem que tomar muito cuidado para não se tornar um personagem, tal como o Daverson já se tornou, hoje em dia lá no Fortaleza, fazendo vexames, inclusive, recentemente, jogos com a camisa do Fortaleza. Mas, enfim, passou o Hulk. Chega de reclamar, chega de mimimi, bola para frente. E por falar em bola para frente, como é que foi o dia seguinte do Flamengo lá no Ninho do Urubu? Teve cobrança? José Abudo se reuniu com o Felipe Luiz ou não? Como é que foi? Teve reunião? Jogadores... Gente, foi um dia qualquer. Repito o que eu falei na minha transição. Obviamente o Flamengo não queria ser eliminado. Obviamente o Flamengo queria sair da Arena MRV com a classificação. Mas o clube, a diretoria, a comissão técnica entendem que tudo foi feito conforme planejado. Mas escalou errado. Gente, ele escalou em cima daquilo que foi planejado para a Copa do Brasil, que não é segredo para ninguém. É a terceira prioridade, ou era a terceira prioridade do Flamengo na temporada. Vem a pressão agora em cima do Brasileiro da Libertadores aumenta? Claro que aumenta, sem sombra de dúvidas. Não tem como. Se o Flamengo perder a Libertadores, foi eliminado na Libertadores para o Internacional, vai ser uma... Aí eu posso dizer que vai ter uma crise dentro do Flamengo. Mas nesse momento, nenhuma crise. Não vou dizer que foi como um dia qualquer, porque ninguém gosta de ser eliminado. Mas não teve cobrança, não teve caça às bruxas, como muita gente está achando. O Felipe Luiz não balança no cargo de treinador do Flamengo, muito pelo contrário. Existe um respaldo muito grande em cima do trabalho que está sendo feito do treinador. Mas agora o foco volta ainda mais para o Brasileiro e para a Libertadores. Brasileiro, o Flamengo tem o Mirassol agora no sábado, e a Libertadores, o primeiro jogo contra o Internacional, dia 13. Lembrando que o Internacional vivendo uma crise absurda, foi eliminado, inclusive, na Copa do Brasil para o Fluminense, e jogando mal as 2 partidas. Então não teve isso lá no Ninho do Urubu de crise, cobrança, reunião, meu Deus, o que temos que mudar? Nada disso.
há um entendimento interno que o planejamento foi muito bem feito e o planejamento está sendo seguido. Tanto é que teve mudança na escalação, girando o elenco, fazendo o famoso controle de carga. E por falar em controle de carga, quem treinou hoje lá no Ninho do Urubu foi Luiz Araújo, jogador que ficou fora dos últimos 2 jogos do Flamengo por conta de controle de carga, e a tendência é que volte agora nesse sábado contra o Mirassol, jogo 6h30 da noite. Inclusive estarei lá, pessoal. Domingo é Dia dos Pais. Eu perdi meu pai muito cedo, quem me acompanha aqui sabe disso. Infelizmente não tive a oportunidade de conhecer meu pai, mas o Papai do Céu me deu uma mãe que é maravilhosa, que consegue e conseguiu muito bem fazer o papel de mãe e pai. E para comemorar o Dia dos Pais, nós estaremos lá no Maracanã. Espero que com casa cheia, com uma vitória do Mengão, para ser um dia maravilhoso. E o Flamengo precisa vencer, porque vocês sabem que no Campeonato Brasileiro está empatado em pontos com o Cruzeiro, 37 pontos, com um jogo a menos contra o Sport. Inclusive, o fato do Flamengo ter sido eliminado na Copa do Brasil abre uma janela aí no calendário para jogar essa partida contra o Sport, porque senão não teria janela. O Flamengo, se ficasse passando de fase na Copa do Brasil, quando esse jogo iria acontecer? Então, essa é a boa notícia. Então, pessoal, resumindo, não teve caça às bruxas. Muita gente me perguntando isso nas ruas. Felipe Luiz balança, o que vai acontecer agora? José Boto cobrou, Felipe Luiz... Gente, não teve isso. Óbvio, ninguém gosta de ser eliminado, mas o Flamengo, é duro dizer isso. O Flamengo caiu de pé, venceu o jogo, jogou bem, depois de muito tempo sem jogar bem, embora o Felipe Luiz não tenha gostado do questionamento na entrevista coletiva, mas o Flamengo não vinha jogando bem. Jogou bem contra o Atlético Mineiro. Agora é pensar no Brasileiro e na Libertadores. Para encerrar nosso vídeo, pessoal, renovação de Varela. Hoje o GE publicou uma matéria sobre isso, dizendo que teve um avanço, que espera a renovação de contrato. O Flamengo espera a renovação de contrato para a semana que vem. E sim, o Flamengo espera que semana que vem tenha essa assinatura. Eu não consegui detalhes do que aconteceu do Mundial para cá. Mas do Mundial para cá teve mudança, porque estava tudo encaminhado, depois o empresário veio ao Brasil e aí eles tiveram uma outra conversa. Provavelmente alguém tentou mudar uma cláusula aqui, outra acolá, e aí teve uma divergência e agora eles estão próximos desse acordo para que tenha assinatura de contrato. Embora o Emerson Royal tenha chegado, hoje o Varela é considerado o titular, digamos assim. E o Flamengo, Felipe Luiz, querem muito a renovação do Varela. O Varela também já disse publicamente que quer ficar. Agora falta essa assinatura de contrato para o novo vínculo, que vai ser válido até dezembro de 2027, seja assinado. Enfim, o uruguaio fica no Flamengo. Pessoal, De La Cruz sendo preparado para o jogo de ida da Libertadores. Muita gente me perguntando sobre De La Cruz. E lembrando, Jorginho não pode jogar contra o Mirassol no sábado. Aí, quero ver o que o Felipe Luiz vai fazer nesse meio de campo do Flamengo. Inclusive, fica um questionamento para vocês aí. Qual o meio de campo, qual o time titular do Flamengo para pegar o Mirassol? Você monta, pode montar aí, comenta. Eu quero dar uma informação aqui envolvendo um jogador que passou recentemente pelo Flamengo. Vitinho, atacante Vitinho, vocês vão se recordar que na ocasião, ele chegou em 2018 como a contratação mais cara da história do Flamengo, custando um pouco mais de 10 milhões de euros, junto ao CSKA, inclusive. Ele chegou na ocasião para substituir o Vinícius Júnior, muita gente imaginava que ele fosse voar. Ele não rendeu aquilo que se esperava, mas tem bons números. Eu acho que ele acabou sendo importante em vários momentos com a camisa do Flamengo. Ele depois foi para o mundo árabe em 2022, quando saiu do Flamengo, e aí agora está de volta ao futebol brasileiro, vai jogar no Corinthians. O Fluminense chegou a tentar a contratação dele, mas ele disse não ao Fluminense e foi para o Corinthians, vai voltar a trabalhar com Dorival Júnior, treinador que trabalhou com ele também no Flamengo. Então, Vitinho está de volta ao futebol brasileiro para jogar pelo Corinthians, e eu tenho uma opinião sobre Vitinho. Por exemplo, ele rendeu mais que o Cebolinha. Vocês discordam? Concordam? Enfim, podem comentar à vontade. Galera, é o seguinte, a torcida Jovem Flá, depois da raça rubro-negra retornar aos estádios, a torcida Jovem Flá, uma das maiores torcidas organizadas do Brasil, está de volta e já tem data para esse retorno. Será no dia 31 de agosto, no jogo contra o Grêmio no Maracanã, às 4 horas da tarde. Então, depois da raça rubro-negra, agora chegou a vez da torcida Jovem Flá, mais um reforço aí para as arquibancadas do Flamengo. Quem comparece aos jogos sabe a diferença que faz
ter a presença de uma torcida organizada como a Raça e também como a Jovem Flá. Então, bom retorno, Jovem Flá, que vocês continuem fazendo bonitas festas nas arquibancadas mundo afora, não só no Brasil, beleza? Agora vamos falar da preparação do Flamengo para pegar o Mirassol nesse sábado, jogo 6h30. Acabei de receber a informação aqui, ó, 48 mil vendidos até o momento. E eu tô gravando esse vídeo aqui 8h01 da noite de sexta-feira. Então, até a hora do jogo, acredito que a gente tem aí lá no Maracanã amanhã pelo menos 55 mil presentes. Inclusive, eu serei um deles, minha mãe será uma dessas pessoas, minha irmã e o marido dela, o Marcos, todos nós, família rubro-negra, vai comemorar o Dia dos Pais. Minha mãe foi e é meu pai, e a gente estará lá no Maracanã também para comparecer e fazer uma bonita festa e apoiar os jogadores do Flamengo. E a preparação lá no Ninho do Urubu foi finalizada. Boas notícias. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael treinaram no campo normalmente. Se serão relacionados ou não, será uma decisão do técnico Felipe Luiz, pelo menos isso foi me passado. Então, o Michael já estava apto para ser relacionado contra o Atlético Mineiro no meio da semana, mas por uma opção técnica do Felipe Luiz, ele não foi para o jogo, não foi relacionado. A ver se agora ele será relacionado. Vene e o Danilo tem chance? Eu perguntei para a pessoa agora há pouco, simplesmente fiz a pergunta, Danilo também tem chance de voltar amanhã? A pessoa respondeu, não. Então, Danilo, segundo essa pessoa do Flamengo, não tem chance de retornar amanhã. E, gente, para quem acha que o Mirassol será um adversário fácil, não será. Eles têm bom desempenho atuando fora de casa. No Campeonato Brasileiro perderam apenas 2 jogos em 16 disputados. Estão na 5ª posição. É um bom trabalho da equipe do Mirassol. Para mim, é a grande surpresa desse Campeonato Brasileiro. É bom o Flamengo abrir o olho, mas, mesmo assim, é o favorito. Embora não tenha Jorginho suspenso, para mim, vai fazer muita falta. Aí fica a dúvida de como ele vai montar esse meio de campo. Alan e Everton Araújo, Saúl jogando junto com Alan ou com Everton Araújo. Fica essa incógnita aí para o técnico Felipe Luiz a ver. A gente descobrindo, a gente sobe um vídeo aqui no canal para vocês. Lembrando que no Mirassol tem o goleiro Muralha, que teve uma passagem marcante, de maneira negativa, infelizmente, com a camisa do Flamengo. E Gabriel, aquele atacante, que teve até bons momentos com a camisa do Flamengo. Os dois estão lá no Mirassol e agora vão reencontrar o Flamengo. Vamos falar agora de Libertadores, galera, porque na quarta-feira que vem, dia 13, inclusive o De La Cruz não volta contra o Mirassol e tem uma expectativa de ele retornar nesse jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Internacional. Ele é um jogador que faz falta, galera. E na boa, até falei isso hoje lá no SBT, a gente debatendo, enfim, conversando sobre o Flamengo lá no programa, e levantou-se a ideia de Flamengo ir ao mercado em busca de um volante. Cara, eu defendo a ideia que o volante está ali, é o De La Cruz. Ah, mas ele vive machucado. Beleza, que faça algo para ele poder render pelo menos 45 minutos em cada jogo, gente. É um jogador que custou, sei lá, 90 milhões de reais aos cofres do Flamengo. Não foi barato e a gente sabe o potencial que ele tem. Jogador de seleção uruguaia. Então, tem que retornar o mais rápido possível e da melhor maneira possível para poder ajudar o Flamengo. Por exemplo, contra o Mirassol, ele seria extremamente importante. Na ausência do Pulgar e do Jorginho, ele com certeza jogaria. E a lista de inscritos, todos os reforços foram inscritos, obviamente, Emerson Royal, Saúl, Carrascal, Samuel Lino. Porém, teve um jogador que ficou fora, e eu confesso que eu esperava que ele fosse pelo menos ser inscrito nessa fase da Libertadores, que é o Vitor Hugo. Isso, para mim, de uma maneira indireta, entre linhas, deixa muito claro que a diretoria não vai fazer nenhum esforço para ficar com o Vitor Hugo. Se chegar a proposta, o Flamengo vai fazer negócio. Agora, tem que ver se o negócio vai ser bom para o Flamengo e também para o jogador. O jogador também tem que aceitar, né? Lembrando que o Internacional está vivendo uma crise absurda. Hoje mesmo nas minhas redes sociais postei um vídeo da torcida fazendo protesto, criticando o presidente. É uma crise absurda, dentro e fora de campo. Léo Dias, que é, enfim, um cara que sabe muito de vida pessoal, noticiando que teve caso de traição envolvendo jogadores do Internacional. Enfim, uma crise danada que está o Internacional. O Flamengo chega como muito favorito para esse duelo com o Inter pelas oitavas de final da Libertadores. Então, 50 nomes inscritos, o Flamengo fez 5 mudanças essas permitidas pela
Conmebol. Então o Flamengo está pronto também para pegar o Internacional, mas primeiro tem que ganhar do Mirassol nesse final de semana, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Para finalizar nosso vídeo, galera, o jornal russo Sport Express noticiou que o CSKA e o Flamengo estão próximos de um acordo envolvendo o meia Matheus Gonçalves. Os russos avançaram nas negociações para contar com o jogador de 19 anos. Pessoal, a informação que eu tenho é que o CSKA tem interesse, já falei isso aqui algumas vezes no canal, mas depois dessa notícia aqui da imprensa russa, ouvi o Flamengo, ouvi o empresário do jogador, Juliano Bertolucci. As duas partes negam, não tem nem proposta ainda. O CSKA apenas enviou uma carta de interesse ao Flamengo. E até o momento o Flamengo não recebeu nenhuma proposta, nada envolvendo CSKA Matheus Gonçalves. Vai chegar essa proposta? Vai. Pelo que eu ouvi, essa proposta vai chegar. Agora, resta saber quando e qual o valor será. Porque o Flamengo não vai fazer por um valor como iria fazer para o Cruzeiro, por exemplo, 3,5 milhões de euros por 50%. Acho difícil, porque o Flamengo ia vender o jogador e só voltou atrás após a repercussão negativa. Então, fica aí a informação. Eu, particularmente, já falei muito sobre isso aqui. Acho que é o momento ideal para vender o Matheus Gonçalves, porque com o passar do tempo ele só vai se desvalorizar. Por falar em cria do Flamengo, o Reinier foi anunciado oficialmente pelo Atlético Mineiro. Jogador de 23 anos, rodou por alguns clubes e o Flamengo não ganha nada nessa operação porque ele chega de graça ao Atlético Mineiro. Foi uma parceria nos direitos econômicos. Real Madrid mantém 50%, o Atlético Mineiro adquiriu 50% de graça, né? Então, enfim, ele assinou um contrato de 4 anos e meio. Atenção, torcedores rubro-negros. O Mengão está se preparando para mais uma batalha importante e temos notícia boa. O meia colombiano Jorge Carrascal está regularizado e vai estrear neste sábado, 9 de agosto, contra o Mirassol, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo se planeja com reforços de peso e também de olho na Libertadores, mas o primeiro desafio é garantir mais 3 pontos no Brasileirão. Fique ligado, porque o Mengão está pronto para mostrar todo o seu poder. Depois de uma contratação de peso por 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais, o Flamengo está pronto para colocar Carrascal em campo. O colombiano foi regularizado na CBF e está pronto para sua estreia contra o Mirassol. O jogador teve seu nome incluído no boletim informativo diário e está apto para atuar em competições nacionais e internacionais, com exceção da Copa do Brasil, já que o prazo de inscrição se encerrou antes de sua chegada. Carrascal chega em boa forma física, tendo feito pré-temporada com o Dínamo de Moscou, e é mais um reforço de peso para o elenco do Flamengo. A expectativa é de que ele dê ainda mais opções ao treinador Felipe Luiz no meio-campo, fortalecendo as alternativas ofensivas. Mas, como sabemos, não é só de reforços que o Flamengo vive. O técnico Felipe Luiz tem enfrentado ausências importantes no elenco. Jorginho está suspenso, e De La Cruz e Pulgar seguem em recuperação de lesões. Para agravar ainda mais a situação, Luiz Araújo e Bruno Henrique foram preservados na partida contra o Atlético Mineiro e podem ser poupados para o jogo de quarta-feira, 13 de agosto, contra o Internacional, pelas quartas de final da Libertadores. A atenção agora é redobrada, pois o Flamengo precisa equilibrar o elenco para todos os desafios, priorizando as competições mais exigentes. Com tantas alterações e desafios pela frente, a provável escalação para o jogo contra o Mirassol inclui Rossi no gol, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro na defesa, Alan, Everton Araújo, Carrascal e Arrascaeta no meio, e Plata e Pedro no ataque. Essa formação, no entanto, pode sofrer alterações de acordo com as avaliações médicas e o planejamento para o confronto contra o Internacional. O Flamengo tem muitas opções de reforços, como Emerson Royal, Saúl Ñíguez e Samuel Lino, e a equipe estará ainda mais forte com a chegada de Carrascal para dar alternativas no meio-campo. Atualmente, o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 37 pontos em 17 jogos e, se vencer o Mirassol, pode conquistar o título simbólico do primeiro turno, desde que Cruzeiro e Palmeiras não vençam seus compromissos. O foco do Flamengo é continuar forte, aproveitando os reforços de peso e buscando a vitória a todo custo para seguir na frente na competição. Felipe Luiz tem um elenco qualificado à sua disposição e vai testar o entrosamento da equipe com Carrascal já entrando em campo, visando manter a liderança e o bom desempenho. E aí, torcedor rubro-negro, o que você acha da estreia de Carrascal e dos ajustes no time? O Flamengo vai aproveitar o potencial dos reforços e conquistar mais 3 pontos para seguir firme na liderança do Brasileirão? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Vamos com tudo rumo à vitória e à classificação nas competições.